Opa, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Bem-vinda, bem-vindo ao nosso querido canal Filosoféia aqui no YouTube. Opa, tomei um susto aqui. O melhor canal de política, filosofia e sociologia aí dessa distinta plataforma de vídeos. Siga a gente também lá no Spotify, no nosso podcast Filosoféia, nosso humilde pobrecast, e também no Instagram, @Filosoféia. Legal? Obrigado pela sua presença, paciência e audiência aí. É o seguinte, a gente está aqui hoje para falar do livro A Elite do Atraso, do professor Gessé Souza, que é um excelente livro, muito bom para entender o Brasil. No que consiste essa obra? Esse livro é o seguinte, o professor Gessé fala que sempre houve, um pacto dentre as elites no Brasil para impedir a ascensão de determinadas classes, principalmente a ascensão da ralé brasileira. Então vamos começar entendendo o que são essas classes para entender o que é essa tal de ralé brasileira. Primeira coisa, o que é classe social? Classe social, segundo o professor Gessé Souza, é a reprodução de privilégios históricos, tá? No topo da pirâmide social, o professor Gessé, ele coloca os endinheirados, é esse o nome que ele dá. Quem são os endinheirados? É 5% da população mundial que detém a renda de 100 milhões de brasileiros. E eles são responsáveis aí pelas decisões não só econômicas, mas também políticas, porque esses endinheirados, eles financiam candidaturas de deputados federais, por exemplo, que quando entram no Congresso vão blindar os interesses dessa classe dominante, dessa elite parasitária no Brasil, dessa elite rentista que não produz nenhuma riqueza, vive apenas de especulação. Tá? Abaixo dos endinheirados você tem a classe média. E qual que é o maior privilégio da classe média? O capital cultural, como diz também o Pierre Bourdieu. O que é o capital cultural? É o acesso à educação, o acesso à cultura, o acesso às belas artes, ao teatro, ao cinema, a formação cultural, você entende? E assim, a classe média, o maior privilégio dela é ter acesso à educação, ela detém o capital cultural, ela detém parte do capital econômico e ela tem a ilusão da meritocracia, você entendeu? Essa que é a grande questão. E a classe média, ela é imbuída de um falso moralismo, percebe? E ela domina os trabalhadores. Então, quando a gente fala sobre a classe média brasileira, o que é importante a gente entender? É essa classe média que vai atacar a corrupção do Estado, por exemplo. Apesar dela praticar pequenas corrupções, ela vai achar que a pior das corrupções é a corrupção praticada no Estado. E isso vai esvaziar muito o debate sobre a origem da desigualdade. Por quê? Porque na real, as raízes da desigualdade, elas não estão, na herança de um Estado corrupto, como fizeram acreditar aí o Sérgio Buarque de Holanda, o Raimundo Faoro e os formadores de opinião em geral, ou no caso, 70% da mídia que está nas mãos de 6 famílias, eles sempre fizeram isso. Não sei se você lembra da Operação Lava Jato, quando aparecia lá no Jornal Nacional, aquele duto aqui de óleo atrás do William Bonner, saindo dólares e dólares, mostrando que a Petrobras era corrupta, que o PT era corrupto, e aí a classe média nessa época abraçou a figura do Sérgio Moro como o herói, o paladino da justiça, que ia combater a corrupção no Brasil, e ele não sabe falar corrupção, ele fala corrupção, corrupção, ele tem um problema de dicção, mas enfim, mas é um sujeito assim que foi eleito como herói pela classe média brasileira, como o paladino da justiça que ia resolver todas as questões da corrupção, como se a corrupção só existisse no Estado. Deu para entender? Mas a grande questão é que o professor Gessé Souza ele vai falar assim para a gente que as raízes da desigualdade não estão na herança de um Estado corrupto, como fizeram acreditar Sérgio Buarque de Holanda, o Raimundo Faoro e a mídia brasileira,
ele fala que nós nunca criticamos a herança escravocrata, que as origens da desigualdade não estão na herança de um Estado corrupto, mas sim na escravidão. Entendeu? E já que está na escravidão, como é que funciona? Quem é que mantém esse sistema? Abaixo da classe média tradicional, imbuída de seu falso moralismo, dominando os trabalhadores e também imbuída da ilusão de meritocracia, o que a gente tem? Nós temos os trabalhadores precarizados. E quem são os trabalhadores precarizados? Uma camada popular que teve melhoria de renda via políticas públicas, tá? E que não detém o capital cultural, não tem acesso à formação intelectual, ao capital cultural, mas teve melhoria de renda por meio das políticas públicas. E abaixo desses trabalhadores precarizados, nós temos quem? A ralé brasileira. E quem é a ralé brasileira? A ralé brasileira é simplesmente 1/3 da população brasileira, tá? É o exército de trabalhadores braçais, babás, cozinheiras, faxineiras, pedreiros, zeladores, porteiros, pintores, etc, 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 que fazem o serviço de preto, entendeu? Que carregam esse estigma, né, do trabalho braçal, que no Brasil é visto de forma pejorativa por conta da nossa herança escravocrata. Então, quando no Brasil, né, a gente fala sobre o trabalho braçal, ele sempre vai ser visto de forma pejorativa por conta da escravidão, por conta da herança escravocrata. O trabalho braçal realizado pela ralé brasileira, segundo o professor Gessé Souza, é o tal do serviço de preto. Né? E quando você tem a possibilidade, a mera possibilidade de ascensão dessas classes via políticas públicas, né? E mudando um pouquinho a estrutura da sociedade, mas quase nada, isso vai abalar profundamente as estruturas sociais e assim vai gerar um grande descontentamento por parte dessa classe média tradicional acostumada a explorar essa ralé. Né? Então funciona como? É assim, ó, para a gente entender. O professor Gessé, ele fala que o PT, em 2016, ele caiu não por causa da corrupção, né? Que a classe média, assim, com seu falso moralismo, sempre vai falar Estado corrupto, PT corrupto, Lava Jato, etc, etc. O PT não cai por causa da corrupção, mas ele cai porque ele diminuiu um pouquinho a distância entre as classes, percebe? Principalmente quando você tem políticas públicas de inserção da ralé brasileira em instituições historicamente elitistas, como por exemplo as universidades. Então quando falavam assim, aeroporto virou rodoviária, agora você vai no shopping tem um monte de pobre, porque né, você teve um aumento do poder de compra, evidentemente, mas quando começou a ir para a universidade, aí é que incomodou. Contanto que a universidade pública ela não era atacada. Repare que ela passa a ser atacada depois das políticas públicas onde você tem a inserção de pretos e pobres e marginalizados, excluídos, a ralé, né, e trabalhadores e filhos de trabalhadores na universidade, nos centros, né, historicamente elitizados, que são as universidades públicas e até mesmo as universidades particulares no Brasil, por conta de ProUni ou FIES e tudo mais. Então o que vai acontecer? Chega uma hora em que a classe média tradicional vai pensar assim, peraí, se o empregado, se o filho da minha empregada virar médico, dentista, advogado, diplomata, engenheiro, etc, etc, quem que vai ser empregado do meu filho? Né? Numa sociedade escravocrata, as pessoas pensam assim. Quem é que vai limpar meu banheiro? Você está entendendo? Quem que vai ser a mucama? Né? Então, isso você vê de forma bem evidente, bem clara, bem didática no filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, na qual ela interpreta a Val, uma empregada doméstica que trabalha numa casa, né, de uma família rica na cidade de São Paulo, e a filha dela vem do Nordeste para prestar vestibular.
entendeu? E a mãe, assim, a patroa da Val na casa, ela não consegue entender e aceitar isso. Então ela tem assim um posicionamento bem reacionário, assim, as reações dela, né, no que diz respeito à figura da filha da Val, da Jéssica. É um ótimo filme, vai assistir para você entender, é bem legal, né? Agora sim, ó, o PT, ele nunca foi revolucionário, você entendeu? Ele buscou administrar o capitalismo periférico do Brasil, e junto disso ele buscou uma política de conciliação de classes, entendeu? Então, quando você fala, né, dessa política de conciliação de classes, o que é importante você entender? O PT não enfrenta os interesses da classe dominante, né? Ele tem, mas ele tem compromissos com a classe trabalhadora, né? E esses compromissos com a classe trabalhadora, quando você pega, por exemplo, essa ralé brasileira, é ela que vai precisar da proteção do Estado, das políticas públicas, como o Vale Gás, o Bolsa Família, né? A isenção do imposto de renda, evidentemente, o fim da escala 6 por 1, para que essas pessoas possam ver mais os seus filhos do que os seus patrões, por exemplo, os seus colegas de trabalho, né? Imagina que coisa doida, você vê mais o seu patrão do que você vê seu filho, né? Isso é injusto, isso é inadmissível na real, né? Então, assim, o PT nunca foi revolucionário. Ele sempre tentou administrar esse capitalismo na periferia do capitalismo, no caso o Brasil, né, por meio da conciliação de classes, mas também criando políticas públicas de combate à desigualdade, você entendeu? E a Dilma Rousseff, ela só caiu, tá? Porque a elite tradicional, tá? A burguesia tradicional brasileira, a Fiesp, né? Quem mais? Os latifundiários, os banqueiros, né? Eles não conseguiam lidar com a ascensão de novos capitalistas. E quem eram esses novos capitalistas? Por exemplo, a JBS, a Odebrecht, né? Então, esses capitalistas tradicionais, históricos, chamados de old money, né? Como a galera se refere, eles produziram uma crise que quebra os capitalistas emergentes, entendeu? E assim, essa crise, ela quebra os capitalistas emergentes e não o old money, não os capitalistas históricos, não a burguesia histórica brasileira. Então, esse golpe de 2016, ele não era para assim, ele não era para colocar o Bolsonaro em 2018. O Bolsonaro não era uma opção da burguesia. Só que de 2016 até 2018, nesses 2 anos, o PT foi demasiadamente atacado, marginalizado, atrelado à corrupção, 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 o Lula é o pior ser humano da história, etc, etc. E um dos caras que atacou demasiadamente foi o Bolsonaro no Congresso Nacional. Foi aí que ele começou a sair, né, das catacumbas, porque ele ficou 27 anos lá, né, no Congresso. E aí o que é interessante? Como esse ódio foi implementado de forma muito incisiva nesses 2 anos, essa classe média acabou se fascistizando e escolhendo, elegendo Jair Bolsonaro em 2018. E aí você tem o início dessa seita, né, que se tornou o bolsonarismo. Lembrando que ele só não foi reeleito também devido à sua condução muito irresponsável durante a pandemia, né? A necropolítica, né? Como a gente chama, imitando gente morrendo com falta de ar, vai comprar vacina na casa da sua mãe, né? Outra pérola dita por ele naqueles 4 anos de governo, e daí não sou coveiro, né? Então, ele foi o primeiro presidente na história da República que não conseguiu se reeleger. E isso está totalmente associado à sua condução irresponsável e negligente durante a pandemia. Mas lembrando que ele não era a opção da burguesia. A burguesia queria, por exemplo, Geraldo Alckmin. Você teve vários partidos em torno da figura dele para tentar elegê-lo em 2018 e ele aprovar as medidas neoliberais. Só que ele teve 4% de voto, porque a classe média já havia se fascistizado com a figura de Jair Bolsonaro, né?
Bom, essa foi a nossa análise da política contemporânea de 2016 até hoje, né? Agradeço pela sua presença, paciência e audiência. Nos siga aí no canal. Se quiser contribuir com o nosso trabalho, a chave Pix está na descrição, tá? Ative as notificações e até uma próxima. Tchau, tchau.